enviarei fome, guerra, animais selvagens e doenças epidêmicas, mas ainda não será o fim de todas as coisas. Eu me chamo Keila e eu venho diante de você para trazer um alerta do céu. Mas, gente, não é uma mensagem de medo, porém de preparação. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, eu quero te encorajar a assistir para que você venha ter um entendimento melhor do que está para acontecer. Como eu havia dito no vídeo anterior, o Senhor já vem me dando revelações durante um tempo e Ele me ordenou com que eu estivesse fazendo vídeos para trazer à luz essas revelações. Eu quero ler com você em Ezequiel, capítulo 14, vou ler somente alguns versículos. Vou ler aqui o 14:6, diz assim: por isso, diga aos israelitas que eu, o Senhor Deus, estou dizendo o seguinte: arrependam-se, abandonem seus ídolos nojentos. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, se uma nação pecar e for infiel contra mim, eu levantarei a mão contra ela e destruirei os seus depósitos de alimentos. Se eu mandar uma epidemia para derramar a minha ira sobre a terra, para tirar muitas vidas, matando muita gente e muitos animais, mesmo que Noé, Daniel, Jó estivessem vivendo ali, juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, eles não seriam capazes de salvar nem seus próprios filhos. A honestidade deles, a fidelidade deles, salvaria apenas sua própria vida. O Senhor Deus diz o seguinte: vou mandar a Jerusalém os meus piores 4 juízos, isto é, guerra, fome, animais selvagens e doenças epidêmicas para matar pessoas e animais. O Senhor me disse: homem mortal, os israelitas pensam que as visões que você tem e suas profecias são a respeito de um futuro que está longe. Por isso, diga a eles que eu, o Senhor Deus, estou dizendo: não haverá mais demoras. O que eu falei vai acontecer. Eu, o Senhor Deus, falei. Mais uma vez, o Senhor nos chamando ao arrependimento. Mais uma vez, o Senhor nos chamando para deixarmos os nossos ídolos. Interessante que o Senhor cita 3 exemplos de fidelidade, 3 exemplos de homens fiéis, homens que agradaram o seu coração. E ele deixou claro que nem esses homens poderiam salvar seus filhos. A fidelidade deles salvaria apenas a sua própria vida. E o que nós podemos entender com essa revelação é: não adianta eu estar posicionada diante de Deus, não adianta eu chegar ao ponto que Deus quer que eu chegue, o lugar que o Senhor quer que eu esteja, e acreditando que eu poderei salvar meus filhos, meus parentes, que eu poderei orar e eles serão salvos, que eu poderei proteger com minha oração, ou um pastor, sua ovelha, ou um líder, seu liderado, o esposo, a esposa. Ninguém vai salvar ninguém. O Senhor tem nos chamado ao arrependimento genuíno, individual. O Senhor tem chamado a mim, chamado a você ao arrependimento, chamado para deixar o seu ídolo. Me chamado para deixar o meu ídolo. E muitas das vezes nós acreditamos que ídolos são somente imagens, são ídolos, mas nós acreditamos que seja só isso. Ah, mas eu não adoro ídolos. Querido, eu quero dizer uma coisa muito séria. Muitas das vezes nós mesmos somos nossos próprios ídolos. Os nossos ídolos estão conosco no nosso dia a dia. E o Senhor tem falado: está chegando o dia da minha ira e não haverá mais demoras. E eu tenho falado com o Senhor o que fazer diante de tudo isso. E Ele me trouxe à memória a passagem de José, quando o faraó teve o sonho das 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e José teve o discernimento de que seriam 7 anos de bonança e 7 anos de fome. E Deus deu sabedoria a José, ele foi levantado a governador, deu sabedoria a José para que ele guardasse uma parte dos alimentos. Eles se alimentavam e guardavam uma parte. E esses 7 anos de fome se cumpriram e José pôde alimentar sua nação, seu povo e toda a cidade vizinha. Então, queridos, que nós venhamos pedir sabedoria ao Senhor, assim como José teve, para que nós possamos também nos resguardar,
também estocar alimentos. Estoque alimentos, estoque água, estoque medicamentos. Protejam-se, proteja a sua família. Isso não é brincadeira. Eu sei que muitos vão dizer, ela está doida, está falando besteira, é mais uma para falar besteira. Eu não estou aqui para falar besteira. Eu estou aqui para entregar o que o Senhor Deus me mandou entregar. Então, mais uma vez, estoque alimentos. Mas acima de tudo isso, existe algo muito além de estocar alimentos, de nos prepararmos, é arrependimento. É um arrependimento genuíno na qual o Senhor tem nos chamado. Não adianta nos protegermos fisicamente, cuidarmos da nossa família fisicamente falando, quando a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo está distante de Deus. Em 2 Coríntios diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Assim diz o Senhor. Vamos nos arrepender diante do Senhor. Eu estarei fazendo um vídeo esclarecendo sobre o que são ídolos, como deixarmos esses ídolos, como nos arrepender, chegar ao ponto na qual o Senhor tem nos chamado. Então é isso. Sejam prontos a atender o que o Senhor tem falado. Se você puder, envie esse vídeo, envie esse alerta para outras pessoas, porque nós precisamos nos preparar. Fiquem com Deus.